Oi, gente, o meu nome é Carol Rodrigues. Oh. Ai, não tem como. Calma, deixa eu ver. Assustador. Assustador, gente. O vídeo de hoje é 5 conselhos de uma ex-noiva. Sim, me casei recente. Tem um mês que eu me casei e eu quero trazer 5 conselhos para as noivinhas de plantão ou para quem vai fazer festa, alguma coisa desse meio que envolva ansiedade. Eu venho trazer 5 conselhos para vocês do que eu mais caí e de que se eu fosse me casar hoje eu faria tudo completamente diferente. Sim. O primeiro é, gente, pra quem é mulher, esposa, né, que eu acho que isso acontece mais com a gente, noiva, mãe, não mate seu noivo, seu marido, independente de qual comemoração seja. A gente que é mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o seu noivo, o seu marido, ele não consegue, a cabeça dele trava. Eu falo isso porque eu ficava muito ansiosa com as coisas do casamento. Então, assim, eu mandava no WhatsApp do meu noivo 5 tipos de conversa, né? Que a gente manda. Eu mandava sobre a decoração, eu mandava sobre o DJ, eu mandava sobre o vestido, eu mandava sobre o terno e ele conseguia me responder só a primeira. E eu ficava muito nervosa com ele. Então, assim, eu coloquei esse conselho como o primeiro. Ele não é o menos importante, mas ele é assim, pra ter um relacionamento legal, pra não ficar sobrecarregado, não matem o noivo de vocês, tá? Nem o marido, caso você esteja indo fazer uma festa. O segundo conselho é um que foi o mais difícil pra mim, porque, pra quem não sabe, eu resolvi me casar com 10 meses. Sim, 10 meses para uma noiva é muito pouco. Então, assim, em 10 meses eu tive que organizar o meu casamento. Então, eu acabei respirando o casamento. O conselho número 2 é não respire casamento. Não pense só em casamento, não fale em casamento, não viva o seu casamento. Eu falo isso porque nesses 10 meses planejando o meu casamento, eu e o meu noivo teve apenas uma saída, que a gente foi no cinema com a minha tia, e lá a gente esqueceu que a gente era noiva, a gente foi no cinema, a gente saiu, a gente conversou, a gente brincou, mas quando a gente voltou em casa, eu voltei a respirar casamento de novo. Então, assim, isso é uma das coisas que eu me arrependo, não respire em casamento. A gente acaba pensando demais, falando demais, vendo demais. O meu Instagram até hoje só aparece casamento. Até hoje parece que tudo que eu via era só relacionado a casamento. Então esse é o segundo conselho. Vivam, pensem em outra coisa, saiam, tirem um dia da semana para resolver as coisas do casamento. E em outros vocês vão passear, namorar, conversar, ver a família. Gente, eu fiquei 6 meses com a minha mãe no telefone todos os dias e todos os dias era casamento. A minha mãe me ligava 4, 5, 6 vezes por dia para falar de alguma coisa ou de alguém que eu tinha esquecido de convidar. Então, tentem evitar, porque isso é muito desgastante. Então, vamos lá. O terceiro conselho, que eu colei uma cola aqui, né? Vai dar errado mesmo. Gente, eu sou uma pessoa muito controladora. Eu controlei tudo no meu casamento. Eu só não consegui controlar o cabelo do meu noivo, porque ele fez escondido. Esse não teria controlado. Eu controlei o terno, eu controlei o sapato, eu controlei tudo que eu podia, mas dá errado mesmo. No final dá errado e depois dá certo. Só que pra mim, aprender isso, entender isso foi muito difícil. Principalmente na semana do casamento, no dia do casamento, né? Que a reta final, muita coisa deu errado. E isso me abalou demais. Tanto que o último mês do casamento eu adoeci. Eu dei crise de ansiedade, eu não dormia, eu não comia, eu emagreci demais. O meu vestido, assim, tinha que ficar só fechando ele, de tanto que eu emagreci. Mais do que o previsto. Não era porque eu estava deixando de comer, é porque a minha cabeça e a minha mente não descansava, ela não desligava, porque eu queria impedir que as coisas dessem errado. Então, assim, eu fui totalmente controladora,
Eu queria ser a noiva mais organizada do mundo. Então eu fazia checklist, eu tinha agenda, eu tinha tudo anotado. E no final, muita coisa deu errado. E hoje, é claro hoje, né, que na semana eu queria matar todo mundo, inclusive a minha família. Mas no final tudo deu certo, aconteceu conforme a permissão de Deus. Aconteceu conforme a vontade de Deus, então eu entendi que por mais que as coisas não estivessem no meu controle, estavam sim no controle de Deus. A quarta dica, né, o quarto conselho é uma coisa muito complicada de se falar. Gente, é sobre os padrinhos. Então vamos lá. Quando eu resolvi me casar, né, quando eu e meu marido a gente resolveu casar, a gente não conversou sobre isso, a gente simplesmente começou a convidar. E a gente não estipulou. Na minha cabeça eu tinha pensado que seriam 8 pares para cada lado e eu ainda achei muito. A minha mãe falou comigo assim, olha, coloca fulano, a mãe da gente tem essa mania, né? Você tem que colocar ciclano, só que assim, eu tenho uma família grande, eu tenho muito tio. Se eu colocasse um, os outros iam ficar com ciúmes. Então acabou que eu optei por colocar somente os meus primos pra, assim, não precisar chamá-los. Em vez de chamar meus tios, eu coloquei os filhos deles. Mas eu queria uma quantidade pouca. Porém, o meu digníssimo esposo, quando eu fui ver, ele já estava com 12 pares de padrinho. Quando eu pisquei, ele estava com 14, somente do lado dele. Diminuiu para 12 porque eu desconvidei 2, porque 2 realmente não dava, então eu tive que desconvidar, eu tive que entrar, entendeu, e fazer a grossa, né? Não que isso seja difícil para mim. Mas vamos lá, acabou que no final a gente teve 24 pares de padrinho, 12 no total, eu acho que foi 11 meu e 12 dele, alguma coisa assim. Bom, o conselho seria pensem, sentem e conversem a respeito de quem vocês querem convidar para esse momento. Por quê? O meu fotógrafo, os meus fornecedores brincaram muito comigo falando que eu estava feita, né? Com o tanto de presente que eu tinha ganhado. Porque todo mundo tem aquela impressão, né? Que se você tem muito padrinho, você ganha muito presente. E não é isso, eu não falo por esse ponto, eu também não tive essa sorte de ganhar tanta coisa assim, mas pela questão de que padrinho é para ser presente, não é para dar presente. Então a gente acaba levando isso para outro lado. Hoje, assim, desses 24 casais, desses 24 pares, eu posso tirar 3 ou 4 no máximo, que se eu e o meu marido precisar, a gente pode procurar que eles vão ser digamos assim, uma estrutura, um apoio para o nosso casamento. Padrinho é para dar conselho, é para cuidar, é para orar, é alguém que você possa procurar quando você está em crise, porque a crise vem, ela vem, não tem jeito. Então, assim, é alguém que você possa procurar. Então, esse é um dos meus conselhos. Sentem, conversem sobre isso. Eu não conversei com o meu e acabou que depois foi uma grande frustração, tanto para mim quanto para ele, porque pessoas que ele convidou eu não gostei, pessoas que eu convidei ele não gostou. Então acabou que ficou um clima chato, trouxe constrangimento. Hoje a gente voltei, né? Tive um probleminha com o meu tripé, ele quase caiu, mas eu não regulei, tá? Não sei regular. Depois eu vou pesquisar. Então tá, então foi isso em relação aos padrinhos. Esse foi o meu quarto conselho, para vocês conversarem sobre quem realmente é importante. Porque a gente teve sim uma quantidade exuberante, uma quantidade muito bonita, mas que foi bonita só aos olhos mesmo. Acabou que pra mim, pra ele, entendeu? Então assim, esses são uns dos meus conselhos. Se eu pudesse voltar atrás, eu garanto que nem a metade estaria ali. Nem a metade, tanto do lado dele, quanto do meu lado também não estariam ali. Pelo menos não nessa posição tão importante. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Tanto padrinho de casamento, quanto padrinho de batismo. A minha família leva isso muito a sério, mas acabou que no meu casamento eu falhei. Nessa parte eu não pensei. E a quinta dica, né, o meu quinto conselho é aproveite o seu casamento. Eu não aproveitei o meu casamento, eu fiquei tão nervosa, tão estressada, tão agitada,
que eu não consegui ver praticamente nada. Na sexta-feira a gente já começou a ter alguns problemas com os nossos fornecedores. Eu lembro que o primeiro problema que eu deparei na sexta-feira foi com as roupas, né, de uma certa loja que eu tinha alugado, eu tive muito problema. E também com as louças. A gente chegou no sítio, os fornecedores tinham deixado lá as louças erradas. E aquilo ali me atazanou. Me atazanou tanto que eu não dormi na noite do casamento. Eu levantei aproximadamente 8 vezes na mesma noite para ir ao banheiro, de tão nervosa que eu fiquei, de tão estressada. E na sexta-feira eu me casei no civil. Então, assim, eu não tive aquele momento gostoso de abraçar o meu marido, porque eu estava estressada, ele estava cansado e eu acabei sobrecarregando ele. Mas quando amanheceu sábado, que a gente foi pro sítio com a minha família, colocar as coisas no lugar, chegando lá, mais coisas deu errado. Eu lembro que o auge do erro do casamento foi quando eu descobri que as cadeiras que eu queria não estavam lá. E isso pra mim parecia o fim. E eu me casei de dia, então o tempo fechou. Gente, na hora que o tempo fechou, nossa, mas o mundo fechou pra mim naquele momento. Meu coração, ele fez assim. E durante a semana do casamento choveu e as pessoas ficavam me mandando mensagem no WhatsApp falando: ah, tá chovendo, nossa, e agora? Você já tem plano B? Ai, tá chovendo. Gente, a noiva, ela não é cega, ela tá vendo que tá chovendo. Você não precisa colocar mais pilha nela. Fica na sua. Então eu comecei a ficar estressada. Minha família me mandava mensagem, eu falei: gente, eu vou matar alguém. E assim, todo mundo na minha casa estava estressado, a minha mãe estava louca. Minha mãe ficou tão louca que eu nem entendi o porquê que ela estava tão louca. Ela queria me bater na semana do meu casamento. E acabou que eu percebi que essa questão, ela realmente mexe com o emocional da gente. E no sábado de manhã eu estava muito estressada. Gente, eu tava muito, muito, muito nervosa mesmo. A hora que deu... E eu via chegando mensagem. Eu lembro que a última vez que eu mexi no meu telefone no sábado, tinha 48 conversas. E a maioria era fornecedor. Então eu tava muito estressada. Eu tava muito nervosa. Então chegou um momento que a minha prima falou comigo assim: vambora, tá na hora de você ir pro seu dia de noiva, você vai deixar aqui, quando você chegar vai estar pronto. Só que eu não sei fazer isso, eu gosto de resolver as coisas, então foi muito difícil. Eu lembro que era pra mim estar no salão 11 horas, eu cheguei lá 12h30, eu acho, de tão assim que eu atrasei, porque eu já estava nervosa. E aí, no momento final, eu falei com o meu noivo, eu falei assim, meu marido, né, que a gente já tinha casado, então ele já era meu marido. Eu falei com ele: ora porque eu tô enlouquecendo. E aí ele me deu a mão, a gente orou, e aí o meu celular sumiu. Eu não sei se eu perdi ele no sítio, acabou que ele ficou lá. E a minha prima falou comigo assim: deixa o seu telefone quieto, esquece dele, você vai ficar sem ele. O que você precisar resolver com o cerimonial vai estar no meu telefone. Mas mesmo assim, eu vim pra casa tremendo, eu ficava com a minha cabeça, eu liguei o computador, saí mandando mensagem no Facebook pros outros, e ela falando comigo: para, vamos sair. Até que o Uber chegou e eu entrei dentro do Uber e fui. E nisso que eu fui orando. E eu fui orando e eu fui falando com Deus pra acalmar o meu coração. Porque quando chegasse lá, estaria da forma que ele permitisse. Mas assim, eu ainda estava nervosa. Mas graças a Deus eu fui acalmando. O tempo abriu, o sol apareceu, foi dando tudo certo e eu fiquei pronta muito rápido. Eu ia me casar às 3h30, 2 horas eu já estava pronta para a minha sessão de foto. Mas acabou que eu decidi não fazer a sessão de foto, então eu fiquei muito estressada porque eu acho que eu fiquei esperando. Eu lembro que a primeira vez que eu liguei pro cerimonial para falar que eu já estava pronta, eles me falaram que quase ninguém tinha chegado. Então eu acho que eu fiquei muito estressada por causa disso, porque eu tava dentro do vestido, o véu era enorme, tava enrolado em mim, era de dia, eu tava suando. Então eu comecei a ficar muito, muito nervosa. Então eu casei, eu pensei que eu ia chorar, porque eu chorei o tempo todo, eu só chorava. Na hora do casamento em si, eu não chorei nada. Mas por quê? Eu tava tão nervosa que eu não conseguia ver nada. Eu só conseguia pensar se o pessoal tava comendo, se tava sentado, a hora que a cerimônia acabou para acabar rápido, era só isso que eu conseguia pensar. Quando o casamento acabou, começou a festa, a gente começou a tirar as fotos, eu ainda estava cansada, eu ainda estava agitada, eu não consegui ver tudo de bom que tinha acontecido. Na minha cabeça, a chavinha ainda estava das coisas que tinham dado errado. E isso foi uma questão que ficou.
o domingo do meu casamento eu ainda estava estressada, a gente teve um segundo dia no sítio com a minha família, e eu olhava e via a minha família curtindo, eu via a minha família na piscina. Eu lembro que eu entrei na piscina muito pouco, eu não conseguia aproveitar, eu ainda estava estressada, eu ainda estava nervosa. Quando o dia acabou do domingo, que eu peguei o meu celular, que eu comecei a ver o tanto de gente que tinha postado coisa no Instagram, que eu comecei a ver o vídeo das pessoas, que eu comecei a ver que o meu coração começou a quebrantar. E quando eu cheguei dentro da minha casa, às 6 horas da tarde, que eu vi todos os meus presentes, que eu vi as minhas coisas, né, que a gente praticamente foi de mudança pro sítio, que eu comecei a acalmar. E aí que o meu coração foi lembrar de tudo de bom que tinha acontecido, porque a minha mente estava o tempo todo me mostrando o que deu errado, aquilo que eu não gostei, o que fulano falou, o que não sei quem falou no meu ouvido. Então eu ficava pensando naquilo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria deixado tudo se explodir. E eu teria dançado mais, eu teria comido, porque eu não comi, eu teria aproveitado, eu teria abraçado mais as pessoas, eu teria ido mais atrás da minha mãe, mais atrás do meu irmão. Acabou que eu não vi eles, eu nem tenho uma foto com meu irmão na mesa do bolo, não tenho, porque eles ficaram por conta de resolver as coisas da festa e eu fiquei muito agitada. Então uma pessoa ou outra que eu lembrava de buscar para tirar foto. Então hoje, na hora que chegou as fotos, que eu fui montar pro álbum, eu lembrei de muitas pessoas que eu queria ter tirado foto. Então isso foi uma das coisas que, o conselho mais importante, aproveite o momento, porque ele não volta. Eu fiz tudo pro meu casamento, eu preparei uma mesa, caso a fome chegue antes da noiva, e quando eu cheguei lá, essa mesa não tava lá. Porque assim, na minha cabeça, sem mim as coisas não iriam andar. Mas eu tava errada, entendeu? Andou da forma que Deus permitiu. Só que eu fiquei estressada, eu estava chateada, porque às vezes a forma que eles colocaram a mesa do suspiro, às vezes porque uma pessoa não recebeu a lembrancinha, às vezes porque o chinelo da madrinha veio errado, às vezes porque aconteceu uma coisa lá, não sei na onde, aquilo ali ficou na minha cabeça. Então, assim, eu fiquei tão focada nas coisas que deram errado que eu esqueci de agradecer pelo que deu certo. Eu fiquei calma mesmo na segunda-feira, que eu vi tudo aquilo, eu vi que não choveu, era previsão de chuva, deu tudo certo, foi do jeitinho que eu sonhei, no horário que eu sonhei, as fotos ficaram do jeito que eu sonhei. E assim, dá errado? Dá, mas o meu arrependimento é porque eu não aproveitei. Eu não aproveitei para fazer a valsa com meu marido, a gente tinha ensaiado essa valsa. Eu tava tão estressada que eu deixei pra lá. Eu simplesmente não fiz, eu fiquei nervosa. Eu falei com ele que eu tava cansada, que eu não queria. Então, são essas pequenas coisinhas que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria. Eu não mudaria nem os erros. Se alguém falasse assim, você consertaria os erros? Eu não consertaria. Mas eu mudaria o meu comportamento diante deles, porque eu fiquei muito estressada. Mas no final dá tudo certo, hoje acabou. E eu fiquei muito, 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 muito feliz. Chegou o vídeo, eu fiquei assim maravilhada, eu fiquei apaixonada por tudo. E assim, por mais que só tenha um mês, ainda é pouco, né? Eu quero revelar muita foto, eu quero fazer o meu álbum. Mas são as cinco coisas que, se eu pudesse, eu mudaria o meu comportamento em relação a elas. Você que é noiva, fique calma. Dá errado? Dá, mas no final tudo dá certo. Bom, é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é